Olá, meus amigos. Neste vídeo nós vamos tratar sobre o protesto indevido de dívidas tributárias em casos de prescrição, né? Primeiramente, cumpre ao poder público tratar a respeito, quando estamos a tratar a respeito de tributos, há um prazo específico na lei no tocante ao pagamento à cobrança de tais tributos, né? Qual seria o prazo para pagamento? No modo geral, o prazo é de 5 anos, né? E esse prazo conta-se a partir do débito, do vencimento do seu débito. Então, há situações em que há muitos absurdos em que o poder público abusa do seu poderio para fazer algo que é considerado como ato ilícito. É isso mesmo. O ato ilícito constitui uma sobremaneira necessária para ingresso de determinada ação judicial por conta dessa ilicitude. Mas que ilicitude é essa? É isso que eu coloco em questão. A ilicitude do ato do poder público em deixar uma dívida prescrita em protesto é algo tão nefasto e tão devastador para o contribuinte, não aquele contribuinte, mesmo aquele contribuinte que ele é um devedor contumaz, é claro, mas todo e qualquer contribuinte, porque se está falando de modo geral e genérico. Por conta disso, é preciso salientar que aquele que sentir-se prejudicado deverá ingressar com uma medida judicial para retirada do protesto tributário promovido pelo órgão público. E desta forma, feito isso, cumpre salientar que, devido ao ato ilícito, cabe até a indenização por danos morais, tendo em vista que um dos princípios da administração pública, seguramente, é o da eficiência e da legalidade dos seus atos administrativos. Ou seja, se a administração pública ela não promoveu nenhum cumprimento de sua própria legislação, por conta disso, os contribuintes, ou os devedores, no caso, não podem sofrer sanções aquém do previsto em lei. Ou seja, havendo a prescrição, que é prescrição? É a perda do direito de receber determinados valores. Eu vou deixar de modo bem mais simples para vocês entenderem, né? A União, no caso União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm o direito de cobrar os tributos pela via judicial ou mesmo pela via administrativa. Se é pela via administrativa, aí não é prescrição, mas vamos dizer como prescrição, né? Tem prescrição e tem a decadência, não é? A decadência é quando ela já nasce ali e não vai e não chega até a parte judicial. Quanto no tocante à prescrição, é a perda do direito de ação. Então, o que acontece? O contribuinte ele não pode sofrer nenhum tipo de sanção aqui no previsto em lei. O direito de cobrar, obviamente, os entes públicos têm. No entanto, não pode haver ad eterno, ou seja, a eternidade para que cobrando o resto da vida daquele contribuinte. E a lei diz exatamente isso. O prazo é 5 anos que a pessoa pode ficar com um protesto. Ultrapassado esse período, obviamente constitui como um ato ilícito e, obviamente, ele poderá ingressar com uma medida judicial pedindo a retirada daquele protesto. E o segundo ponto, não somente a retirada, segundo ponto, a possibilidade de uma ação, de uma indenização por danos morais. Espero que vocês tenham entendido sobre o tema. É um tema recente dos tribunais que tem sedimentado esse entendimento, mas é muito interessante vocês compreenderem quanto essa possibilidade de ingresso na ação em casos de prescrição de dívidas tributárias.
Tá certo? Um abraço, até a próxima.